são lindas, despertam amor, despertam frustração. Mas a gente continua insistindo porque a beleza delas realmente inspira e deixa qualquer ambiente muito mais bonito. São as begônias. Meu nome é Viviane e bem-vindo ao canal Jardinando no AP. Falando um pouquinho sobre esse gênero maravilhoso que nos presenteou com muitas estampas, cores, formas, textura, tamanhos. São plantas que exigem mais dedicação no cultivo, exigem mais atenção à rega e são muito diversas, né, nas suas características. Vem comigo que eu vou dividir um pouquinho dos cuidados diários no cultivo das begônias. Begônias são um gênero extremamente diverso. Tem entre um pouco mais de 1.400 espécies. Existem begônias híbridas, que são cultivadas com cruza de espécies, e existem begônias nativas. Todas elas vêm do meio natural das florestas, ambientes tropicais úmidos. No Brasil mesmo, ali no litoral, Espírito Santo, Rio de Janeiro, nós temos uma diversidade incrível de begônias. O interessante é que nós podemos ter elas que crescem, lenhosas, rizomatosas ou rasteiras. E cada uma pode ser entre ambientes de sombra e meia sombra. Porém, todas precisam do sol da manhã ou do fim da tarde, de acordo com o local que você vai colocar. Porque, além da beleza exuberante nas folhas, elas florescem. E aí é aquele espetáculo de caixinhos de flores. E as flores têm o macho e a fêmea. A diferença é que a flor fêmea tem uma bolsinha e o macho é somente a florzinha. E isso é um detalhe assim muito lindo dessa folha, dessa planta. Eu separei algumas espécies que são as mais comercializadas e que despertam o maior desejo das pessoas justamente pelas suas estampas extremamente diferentes. São plantas de ambientes úmidos e elas precisam de muita atenção na rega. As minhas não estão floridas nesse momento e na próxima vez que eu for adubar, eu vou adubar elas com farinha de osso e humus de minhoca, porque vai dar um boom aí nessa florescência. Mas como são os cuidados com essas plantas tão delicadas? Vamos começar pela mais famosa de todas, a celebridade, que é a begônia maculata. A begônia maculata é essa lindeza. Já foi caríssima, já custou um rim. Hoje você pode comprar ela aqui no Rio de Janeiro em média por R$35, desse tamaninho aqui, ó. Com 4 galhos, pode perceber que ela tem uma aparência de bambuzinho, né? Ela tem um caule mais longínquo, os nozinhos são espaçados. Serem todas da mesma família, o cuidado não é o mesmo para todas as espécies. Vamos falar de algumas aqui hoje. Por exemplo, nós temos aqui, que tem os mesmos cuidados, tá? A maculata, a Mari, que se nós observarmos, elas são extremamente parecidas e até enganam muito bem, tá? Porque as pessoas acabam confundindo, já que o tom é o mesmo no verso, né? A gente observa aqui quando a gente coloca do ladinho aqui, é praticamente o mesmo tom e praticamente o mesmo desenho. O que muda é que a begônia Mari, ela é mais gordinha, a folha é mais larga. Já a folha da begônia maculata, ela é mais estreita, mais comprida. Isso faz uma diferença visual, porém, os cuidados são os mesmos, porque se você observar, o tipo de caule é o mesmo.
Então, nós temos uma planta que tem um caule, né, mais longo, que vira um semi-arbusto e, portanto, os cuidados são os mesmos, assim como a begônia asa de anjo. O que mostra pra gente que a planta é mais velha ou mais jovem é isso aqui, ó. Eu tenho um caule lenhoso, ó, percebam? É uma madeirinha já. Essa planta é muito, muito antiga. Esta planta foi nascendo. E olha, a parte mais jovem dela é sempre verdinha. O que faz a gente refletir no seguinte: quando a gente compra essa planta no garden, por mais que ela esteja com folhas enormes, elas são folhas novas, de certa forma, porque o caule é mais novinho, olha, é verdinho. Essa daqui não, essa daqui tem uma idade maior, ela é mais antiguinha. O que eu faço no cultivo dessas plantas hoje? Quando nós estamos falando de begônias que são com folhas compridas, com uma textura mais lisa, com caule tão comprido como um bambuzinho, elas podem receber rega generosa, elas podem ser molhadas. Muita gente diz que a begônia você não pode molhar a folha. Nossa, no caso da begônia maculata, então, existia o mito completo de que você não pode molhar a folha da begônia maculata, porque ela vai ressecar e aí você vai perder a planta. E durante esse período todo, a minha primeira maculata eu comprei, ela era cara ainda, bem cara, e com o tempo eu fui quebrando isso, porque eu fui vendo que a maculata da minha mãe crescia muito, que eu dei, crescia muito, e a minha não, ela ressecava e caía a folha. Eu falei, peraí, minha mãe coloca ela na água, ela pega um pouquinho de chuva, e aí eu fui desmistificando isso, e aí comecei a dar chuveirada, como eu moro em apartamento, né? Aqui é chuveirada. E comecei a fazer o quê? Dar chuveirada nas folhas. E acaba o problema que é muito comum de todas as maculatas, que é o ressecamento nas pontinhas, tá? Outro tipo de begônia, que esse sim faz muito sentido, porque eu já perdi até algumas folhas, que é a begônia cruz de ferro. Essa begônia, ela é muito diferente e agora ela tá aparecendo nos gardens, veja bem. Olha os pecíolos, tudo peludinho, no verso é peludinho, na frente é peludinha, parece que você tá segurando uma juta, alguma coisa muito asperazinha, bem rugosa. Essa é uma begônia de rizoma, ela é rizomatosa e ela vai brotando por aqui. Essa begônia, ela realmente não gosta do sol, e ela precisa estar num lugar iluminado que não pegue sol. E a rega dela é por imersão hoje. Isso faz muita diferença. Então eu não deixo cair água nas folhas, porque quando as folhas acabam ficando molhadas, acontece isso mesmo, tá? Isso resseca com a água, que não é o caso da maculata, da Mari e da asa de anjo. Eu posso garantir isso para vocês. Outra planta que eu também não rego e não borrifo água no gênero begônia é a barriga de sapo. Porque são folhas muito mais aveludadas. Essa daqui é super aveludadinha, gente. Olha o tamanho que ela tá. Aqui, ó, ela tá cheia de brotação. Cheia. Como é que eu faço para regar essa planta? Gente, imersão. Enche uma bacia, coloco o vaso, a cuia, né, na bacia e ela vai ali sugando a água. Essa daqui foi regada ontem, no Rio de Janeiro.
Tá muito quente, então aqui se você brinca, você perde planta assim de um dia para o outro, porque o calor excessivo é uma armadilha. Ó, ela foi regada ontem e olha o dedinho. Gente, regar e não regar, quando a gente vai descobrir isso? Olha o dedo, não tem segredo. Dedo, enfia o dedo no substrato, vai dar uma catucada, sai o sujo, não rega. Outra planta que é por imersão, a listada. Olha, de todas as begônias, que eu posso dizer que a mais difícil de todas é a listada, na minha opinião. A gente tem as begônias Believe, que são as Rex. As Rex são cheias de begônias híbridas. Quando a gente fala de substrato para begônias, a gente está falando de substrato muito poroso, muito drenável, rico em matéria orgânica, cheia de pedaços. Nesses pedaços a gente pode encontrar casca de pino, os pedaços de folha, carvão. Tudo isso vai tornar esse substrato muito drenável. Na hora da rega, ele não vai reter. Quando a gente está falando de rega por imersão, porque esse substrato tá seco. Como é que a gente faz? Ela vai descansar aqui, ó. A adubação, ela deve ser feita mensalmente, num espaço curto ali, de 15 a 20 dias, estourando 30 dias, porque ela é uma planta que exige muita comidinha, ela tem fome, ela precisa de nutrientes. Então, se você esquece de adubar, eu sugiro que você compre um adubo de longa duração, que hoje já vende o adubo Coat em vários gardens. A gente pode adubar ele, de colocar o adubo de 6 em 6 meses, que facilita muito a vida de quem esquece de adubar. Para quem tem a prática da jardinagem, o adubo pode ser bocashi mensalmente, a cada 15, 20 dias, pode ser o 10-10-10 ou pode ser o mais rico em fósforo também, porque vai potencializar a floração, ou farinha de osso, que também potencializa essa florada. Porque a propagação da begônia pode ser feita por estaquia, por folha, que eu vou tirar o cabinho. A gente faz um bercinho, dá uma rasgadinha, uma molha, begônia descansando, e a brotação vem dessa folha. Não esqueça que tem que ficar num local protegido do sol, em um lugar onde você não vai esquecer de regar e de monitorar. Se você quiser, que eu acho muito interessante, cobre com filme, vai gerar uma umidade natural e ela vai propagar. Outra forma de propagação é dividindo. Eu não vou dividir essa, gente, não precisa, porque depois eu tenho que achar um outro lugar, então eu vou manter. Mas divide touceira. Vem aqui, abre, divide no melhor lugar aqui, ó. No caso aqui eu dividiria nesse pedacinho aqui, para formar uma nova planta. Olha como as raízes são fininhas, bem fininhas. Agora nós vamos replantar a begônia asa de anjo prometida. Aqui. Esse é o cenário ideal para mostrar o que é uma begônia com sede. Percebam, ela tá molenga e não faz barulhinho nenhum e nem quebra. Isso é uma begônia com sede. Eu poderia propagar a begônia asa de anjo na água? Sim, muita gente faz. Mas o que acontece? Eu entendo que quando a begônia que tá num caule lenhoso como esse vai para a água, ela tende a apodrecer.
mela, e aí eu acho que eu perco a planta. Então, o que que eu faço por estarquia? Que é colocar no substrato, cobrindo o primeiro nó, ok? Gente, tá curtindo o vídeo? Tá aprendendo alguma coisa? Me dá um ok, me dá um feedback, curte o vídeo. Preciso saber, comentem se tá bom para vocês, se precisam de mais informações. Aqui, vamos colocar essa que eu falei. A begônia, o filhotinho da begônia maculata vem junto com a begônia de anjo dessa vez. O que é preciso fazer depois que fez esse replante? Regar de forma muito generosa. Porque precisa fazer com que os bolsões de ar sumam de dentro do substrato. Isso facilita um novo sistema radicular. Vamos ver se ela já está soltando líquidos, fazendo xixi. Já. Gente, é isso, ó. Então, agora ela está replantada. Vejam como é uma planta antiga, muito lenhoso esse caule. Aqui é uma filhotinha que eu tirei, porque ela já estava meio danificadinha, muito pescoçuda. Tô aproveitando para replantar aqui. E aqui entra aquela situação de planta nova, ela tá crescendo, porque ela cresce de forma ascendente. E aí o caule é mais verdinho. Ok? Pessoal, concluindo, para lembrarmos, nós falamos da iluminação, que tem que ser abundante, com 2 horas de sol, de manhã ou de tarde. Falamos do substrato, que deve ser muito poroso. Falamos da rega. A rega merece atenção demais, porque todas as begônias, o segredo do sucesso do cultivo da begônia é rega, nem excesso, nem falta. Porque begônia que falta água, ela vai desidratar, e begônia que e vai começar a ressecar a bordinha das folhas. Begônia que sofre excesso de rega, vai dar mela, o caule vai apodrecer e pode dar mau cheiro. Você perde o caule e você pode tentar aproveitar pedaços dessa begônia assim, porque uma planta ela não morre por inteira, ela vai morrendo por fases. E ela dá sinais. E esses sinais são bastante evidentes se você tiver um pouquinho de olhar assim para ela durante o cultivo. Rega tem um detalhe muito importante. Qual a região que você está? Se você está numa região fria ou quente úmida, com ar seco, todos esses são componentes importantes para considerar, tá? Eu já citei aqui, estou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é muito quente, tem dias que que o calor é tão intenso que às vezes uma rega não é suficiente para as plantas. Sério mesmo, às vezes você precisa colocar, se for plantas sensíveis, 2 regas no dia. Mas tudo isso vai de acordo com a observação. Por exemplo, eu tirei já durante a filmagem da bacia onde eu coloquei, ó. Ela tá tirando o excesso da água. Quando eu vou regar novamente? Quando o solo estiver novamente sequinho. E aí a gente capricha, porque o excesso de rega também faz mal. Begônia é a água, o excesso ou a falta. É sempre a dose, o equilíbrio exato que você vai conseguir trazer um sucesso no cultivo dessas plantas. Folhas com texturas
mais aveludadas eu não molho. Folhas brilhantes, todas recebem chuveirada. Não compro a chuva porque eu molho apartamento, não dá. E por último, não menos importante, a adubação. A adubação deve ser feita assim mensalmente, com muito capricho, com bocache, humus de minhoca, adubo de longa duração. E planta não fica onde a gente quer, é sempre aonde ela quer. Eu espero que você goste muito desse conteúdo. Se você gostou, poxa, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, porque esse canal é pensado para você que ama planta como eu. E se tiver qualquer dúvida em relação a qualquer begônia e quiser um vídeo especial de uma delas, eu faço com muito amor. Ó, muito obrigada por ficar aqui comigo até agora e até o próximo vídeo.